Olá, estamos iniciando a aula número 20, que vai ter como temas integrais impróprias e também cálculo operacional para integrais duplas. Eu lembro que essa aula é uma resolução comentada de teoria e exercício, tirado de um curso de cálculo integral e diferencial, onde aqui agora aparece na tela para vocês a teoria no 151 e depois alguns problemas ou exercícios resolvidos. Uma integral imprópria ela precisa ter nas suas extremidades ou a presença de menos ou a presença de mais infinito. Qualquer um desses três casos vai se caracterizar então por ser uma integral imprópria. E o termo infinito em matemática quer dizer se for mais infinito um número muito grande e se for menos infinito um número muito pequeno. No 152 aparece algumas situações de cálculo para a gente agora abordar. O problema 152 pede para a gente fazer o cálculo da função 1 sobre x ao quadrado, uma função racional de grau n igual a menos 2, onde o x vai variar de 1 até infinito. Aqui a gente reescreve 1 sobre x ao quadrado como x elevado a menos 2, usando a definição de potência negativa. Aplica a formulinha para x elevado a n, cuja primitiva é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Essa conta é menos 1, por isso que aparece um menos à frente da fração. E esse x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Aí a gente faz a continha fazendo a conta, o de cima menos o de baixo. E para fazer a verificação que 1 sobre infinito o resultado é zero, a gente pode pensar isso em termos no nosso gráfico da função 1 sobre x, a imagem também é para zero. Ou então vocês poderiam até atribuir um valor muito grande para x, por exemplo, 1000. 1 sobre 1000, a conta é 1 milésimo, é um valor muito pequenininho, é 0,001. Se ao invés de 1000 eu colocasse 1 milhão com 6 zeros, ia ficar 1 sobre 1 milhão. A conta ia dar 10 elevado a menos 6. 6 zeros até aparecer o primeiro algarismo significativo, 0,0001. Então, esse é o cálculo do item A. Apresentando um valor numérico, a gente fala que a integral converge. Quando o resultado for mais ou menos infinito, a gente fala que a integral diverge. Para essa outra situação, uma integral também imprópria, porque a extremidade superior é mais infinito, nós temos aqui 1 sobre x, cuja primitiva é o logaritmo neperiano, e sempre vai aparecer a constante. A conta é fazer o de cima menos o de baixo, e o de cima é mais infinito. Então, quando o x é um valor muito grande, a imagem é muito grande. Porque aqui tem uma tabela de pontos para ilustrar que a função logaritmo neperiano é uma função estritamente crescente. Então, se ela dá como resultado infinito, a gente fala que a integral diverge. O item C fala para achar a primitiva agora dessa função, e elevado a menos x, a gente vai resolvê-la pelo método da substituição. Então, se a gente vai resolver pelo método da substituição, quando a gente deriva ambos os lados, precisa aparecer um menos 1, que não havia na função original. Por isso, se eu coloco o menos 1 aqui junto ao dx, para compensá-lo, eu coloco o menos 1 aqui fora. Até porque a multiplicação menos 1 vezes menos 1 dá 1, o elemento neutro da multiplicação. Porque agora, quando eu substituo, eu consigo promover essa integral e elevado a u é o próprio e elevado a u. Destoca, volta a ser a variável original do problema x, e agora sim faz a conta o de cima menos o de baixo. E aí, quando a gente faz a conta o de cima menos o de baixo, e aí a conta para o de baixo é zero, a função ia ter zero, então por isso que aqui fica e elevado a menos infinito. Então, se eu pensar na função e elevado a x no menos infinito é o pedaço em azul, imagem próxima de zero. E se eu imaginar a função e elevado a menos x, um valor muito grande, a imagem também vai para zero. Isso é para justificar que e elevado a menos infinito, o resultado é zero. O contexto todo cancela o mais k com menos k, dá menos 1. Como deu um número, a gente fala que a integral converge. O item D de dado, a gente dá um tempo para os alunos normalmente pensarem em resolver usando o anterior como padrão, e a gente até já está dando uma dica, que também vai ser feito pelo método da substituição, que vai precisar fazer com que apareça junto ao x, ao dx, um menos 2,
Daí a compensação e aqui o tempo. Da mesma forma, o item E vai ser dado um tempo para promover essa integral imprópria, primitiva de 16x, e a primitiva de 1 sobre x mais 2 é o logaritmo neperiano, que aqui está multiplicado por 6. Vai ter que fazer a conta de cima pelo de baixo. E aqui, para ajudar a compreender um pouco a grandeza das funções, nós temos aqui o gráfico da função 16x, uma reta crescente. Conforme o x vai aumentando, a imagem também vai aumentando. E a função logarítmica também é uma função crescente. Só que o crescimento dela é um pouco mais lento comparativamente com a função polinomial. E aqui vai ser uma coisa interessante, uma conta do tipo infinito menos infinito na sua álgebra. Olhando a resolução comentada do 152, aqui tem novamente o 152D, do outro lado a conta. Então, no 152D, a gente substitui onde tinha o e elevado a menos 2x por e elevado a u, o du promove a integral de e elevado ao próprio, destroca o u por menos 2x, vai fazer a conta o de cima menos o de baixo, o de cima é 1, o de baixo é menos infinito. E aí, quando a gente faz esse tipo de alteração, nós vamos ter aqui um número muito grande, menos com menos é mais, aqui desse outro lado é zero, então o resultado mais infinito a gente fala que a função diverge, porque não está apresentando um único número real. O dele dado, a gente já tinha mostrado o gráfico sobre o comportamento das funções, e quando a gente substitui, então, 16 vezes um número muito grande dá o mais infinito que aparece aqui em azul, e o logaritmo neperiano também, a função vai aumentando para x, a sua imagem também aumenta. Então, essa diferença, a gente está dizendo que ela está dando como resultado mais infinito, e que, apesar de ser uma indeterminação, infinito menos infinito, a gente está falando que a função tem como resultado um número muito grande. E o porquê? Porque o comportamento da função linear ele é muito maior, o crescimento, em relação à função logarítmica. Observe que para 1000, essa função aqui dá 16.000 e a outra dá 6,91. Para 1 milhão, 1000 vezes 1000, aqui dá 16 milhões e aqui dá 13,82. Então, essa diferença, quando a gente for fazer, apesar de serem números do tipo infinito menos infinito, o resultado vai ser um número ainda muito grande. É como se fosse a história de cardinalidades diferentes para conjuntos numéricos. O conjunto dos números naturais possui infinitos números na sua representação. O conjunto dos números inteiros também possui infinitos números. Ele tem os naturais, os positivos, e tem também a parte negativa. A gente percebe que esse conjunto dos inteiros, ele contém o conjunto dos naturais. Ele é maior, apesar de nós termos infinitos números nos dois conjuntos. Então, essa ideia de cardinalidade, de comparar infinitos, é que foi usada aqui para a gente justificar que essa diferença está dando mais infinito. Depois, nós vamos ter a parte operacional para o cálculo de integração dupla. A ideia sempre é resolver de dentro para fora, e o item A pede para a gente começar integrando em relação a x, depois em relação a y. Observe que no item B, aí é o contrário. Eu vou primeiro integrar em relação a y, depois em relação a x. O C e o D foram colocados para a gente fazer também as integrais, porém, numa das extremidades aparece letras alfanuméricas. E nós vamos ver o que acontece. A primeira, o C, começa em relação a y e a última começa em relação a x. Então, essa história de começar aqui está indicado o que a gente faz. Nós vamos promover a integral de dentro, essa integral em relação a x. Primitiva de x, x2 sobre 2, primitiva de um número vezes x, e a gente vai calculá-lo fazendo a conta de cima menos o de baixo. Colocar o resultado aqui, lembrando que a integral mais externa, ela vai continuar havendo. Ela vai de menos 2 a 2 e vai ser em relação a y.
Na outra página temos então a complementação desses cálculos aqui. O de cima menos o de baixo. Essa parte do de baixo, 0 vezes qualquer coisa é 0, vai sumir o mais K1 menos K1, então ficou a conta 16 sobre 2, que deu 8, e aqui o 4y ao quadrado. Ficamos numa integral simples em relação a y, cuja primitiva fica a integral de um número vezes y, integral de y2, y3 sobre 3, promove a conta, faz o de cima menos o de baixo, poderia deixar na forma de fração, poderia deixar na forma de dízima periódica, poderia arredondar com dois números, fazendo um cálculo aproximado. O B, nós vamos agora fazer o exercício começando a integrar em relação a y, que é a integral mais interna. Então, primitiva de um número vezes y, agora em relação a y, e primitiva de y, são 2 sobre 2. Substitui o de cima menos o de baixo. E aí, quando substitui essa parte aqui, toda vai sumir, o mais K1 também sobe com menos K1, e com um polinômio de grau 1, cuja integral é um polinômio de grau 2. Fazendo a conta de cima menos o de baixo, nós temos esse valor numérico. Ainda para checar essa ideia do cálculo fazendo a primitivação, a gente vai agora fazer a integral de dentro em relação a y, em relação ao número, é o número vezes y, de 2y é y2 sobre 2, aí faz o de cima menos o de baixo, e na hora de substituir o y, eu tenho que trocá-lo por 1 mais x na parte de cima e por 0 na parte de baixo. Esses fatores zeros acabam sumindo, e aqui eu faço um desenvolvimento de quadrado perfeito nessas três parcelas, A mais 2AB mais B2, aqui eu fiz a distributiva, agrupa-se os termos semelhantes, e aí cai numa integral em relação a x definido. Primitiva de uma função do segundo grau da terceiro grau, faz a conta de cima menos o de baixo, junta os termos, as frações, com números, e aí a gente colocou uma resposta decimal, mas podia ter escrito essa função como sendo uma fração do tipo 15 dividido por 2. Normalmente se dá um tempo para o pessoal fazer agora essa primitiva. Aqui no caso tem até uma dica de como fazer isso rapidamente, reescrever isso como sendo x que multiplica 1 sobre y ao quadrado, esse quociente, porque aí a integral de x é x2 sobre 2 e vai ter que fazer a substituição. Mas a gente precisa dar um tempo para o pessoal treinar, tentar fazer essa conta. Então, essa conta feita um pouco mais adiante. Aqui tem o seu resultado, então, feito. Substitui, então, o de cima menos o de baixo, que está nesse contexto. Uma primitiva onde esse y elevado a 2 do denominador, ele passa para cima com o y elevado a menos 2. Aqui simplifica o y quadrado com y quadrado. 4 por 2 deu 2. E essa primitiva tem aqui a sua elaboração, o seu cálculo feito. Indo agora para um pouquinho de integrais impróprias. Agora vai ser o primeiro que vai aparecer um exercício que nós vamos promover uma integral que vai de menos infinito a mais infinito. Nós temos aqui uma função densidade de probabilidade, onde, se nós integrarmos, nós vamos ter a função distribuição de probabilidade. A função que vai gerar a probabilidade da ocorrência de um evento, onde o x é uma variável aleatória contínua. Aqui tem o gráfico apropriado, porque é zero fora. Então, se eu vou fazer essa integral, vai me interessar essa primeira parcela. Integral de 1, que vai variar o x de menos meio até mais meio. Integral de 1 em relação a x é o próprio x, faz a constante. Substitui o de cima menos o de baixo, e o resultado era esperado, que a soma de todas as probabilidades tem que dar 1 ou 100%, já que isso é uma função densidade. E a integral gera uma função distribuição de probabilidade. Os próximos problemas é para treinar o conceito de integral imprópria no A e no B, 5 minutos para fazer cada um deles. E o 256 é para fazer o cálculo de uma integral dupla, que vai medir essa área achurada
acima da parábola, abaixo da reta constante 30. Aqui é um problema de aplicações, porque a gente tem um parzinho, uma função crescente no primeiro quadrante, uma oferta, envolve preço e quantidade, é crescente. Eu tenho uma reta decrescente, uma demanda. E aqui pediu o cálculo desse excedente do produtor, essa sobra, que vai ser, numericamente falando, essa área. Aqui tem a anotação para áreas de figuras planas. No eixo X varia de 0 a 2, e no eixo das imagens varia da função do segundo grau até a função constante 30, que é sempre com 1. É 1 dy dx. No lugar do y tem a variável q, e no lugar do x tem a variável p. Então foi dado um tempinho. Vamos ver agora a resolução, começando com 255, essa primeira integral imprópria que aparece um pouco mais à frente. Então, no 255 aqui tem a integral imprópria do item A, 3x menos 1 dx, primitiva de uma função do primeiro grau da segundo grau, e na função do segundo grau eu teria que fazer a conta substituindo o meu x, ora pelo de cima, ora pelo de baixo. Aqui vai dar uma situação curiosa, porque aqui é um número muito grande, infinito, mais com menos é menos, vai ficar uma indeterminação. Vai ficar uma conta do tipo infinito menos infinito. Para isso ser resolvido, a gente vai reescrever essa expressão colocando o x ao quadrado em evidência. Se eu colocar o x ao quadrado em evidência nesses dois primeiros termos, eu fico com essa diferença. Claro que a constante continua aqui fora. Se eu fizer aqui a distributiva do x ao quadrado, eu volto àquela situação anterior. Até porque esse x ao quadrado cancela com esse outro x, vai ficar o menos x, usando até regrinhas de sinal. A vantagem é que se eu trabalhar com essa expressão agora, fazendo a conta o de cima menos o de baixo, eu vou ter aqui um número infinito, e aqui 1 sobre infinito, essa conta dá zero. O restante é um número. Então, eu saí do problema infinito menos infinito. Eu cheguei numa situação onde é agora infinito menos um número, é um número muito grande, então ela diverte. Então, essas técnicas de fatoração, elas são apropriadas nesse tipo de exercício. O B de bola, a gente vai mostrar que converge para um número, fazendo o seu cálculo. Aqui, eu nem promovi uma mudança de variável, eu simplesmente reescrevi esse termo, passando-o para cima usando expoente negativo. A rigor, precisaria chamar y menos 2 de u, calcular o du e fazer a integral. Isso está fazendo de uma maneira direta. X elevado a n é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Nós vamos ter que trocar a minha variável y. E aqui, observe que eu já coloquei esse menos 1 junto com 3, fica no menos 3. E esse expoente, que é menos 1, y menos 2 elevado a menos 1 deu 1 sobre y elevado a 1 sobre y menos 2. Na hora que eu vou substituir, fica mais fácil fazer as contas desse jeito, comparativamente com aquele outro. E aí eu troco o de cima menos o de baixo. Essa parcela aqui, 1 sobre infinito é zero. E essa parcela é menos 1 com esse menos na frente, menos com menos é mais. Então aqui deu um valor numérico 3, então a gente fala que a função converge. E o último que pedia para fazer o cálculo desse excedente do produtor, que vai mostrar uma diferença entre preços praticados, essa sobra. Aqui tem o cálculo feito, que era a sugestão do problema, né? Promover uma integral dupla. Nessa integral dupla, se eu integro em relação a Q1, fica Q, porque Q em relação a Q a derivada é 1, mais uma constante. Substitui o Q, ora o de cima menos o de baixo. Essa conta, quando eu vou agrupar 30 menos 8, vai ficar 22, que é negativo porque esse menos troca o sinal que tem lá dentro. Aí eu vou promover uma integral em relação a P do segundo grau, que vai dar uma função do terceiro grau. Faz a conta o de cima menos o de baixo, e assim acaba chegando a esse resultado, que poderia ser essa fração, poderia ser escrito como uma dízima periódica, e poderia também aproximar para 23,33 aproximadamente. Então, a aula
20 foi para mostrar cálculo operacional de integrais duplas, resolvendo sempre de dentro para fora, e integrais impróprias. Essas integrais impróprias quando há a presença do mais ou menos infinito. Tivemos problemas de grau de dificuldade variados aqui.